Muito bem, boa noite. Hoje nós estamos no segundo dia da nossa primeira jornada FSE de Mato Grosso. É com muita alegria no coração, né? Depois de ter ouvido tantos temas bacanas, interessantes, para a nossa proposta de discussão na relação entre fé e ciência, entre religião e ciência. E neste momento, que nós separamos para ouvir três pesquisas ou três pesquisadoras que vão apresentar para nós um pouco do seu percurso, um pouco da temática que desenvolveram, dos produtos que geraram, as pesquisas de cada uma delas. Então, nós vamos iniciar com a Ana Paula Albonetti de Nóbrega. A seguir, vamos ouvir a Suzilene Damásio de Lara Campos. E depois a Ana Júlia Cândida Ferreira. Logo após, nós vamos abrir para um bate-papo com as meninas, né, onde a gente pode fazer uma interação com perguntas para elas, tá? Então, Ana, a palavra está com você. Obrigada, Elane. Obrigada pelo convite de participar da primeira jornada FSE. Para mim é uma alegria muito grande poder participar dessa jornada e apresentar, né, um trabalho que foi tão lindo, um trabalho que me fez tão feliz, de um tempo de muita alegria que eu passei durante os 2 anos que eu cursei o programa de pós-graduação em ensino de ciências naturais na UFMT, nos anos de 2018 e 2019. Meu nome é Ana Paula Nóbrega. Eu fui orientanda da professora Elane, né, durante o mestrado, e eu trago aqui hoje um relato da minha experiência na construção do projeto, né, do mestrado. Então, o título da minha apresentação aqui hoje é o diálogo entre ciência entre religião e ciências no ensino de ciências naturais como propulsor para uma pesquisa. Então, essa é a temática que eu vou estar apresentando aqui para vocês hoje. Vamos lá. Então, esse projeto, essa ideia, ela nasceu junto comigo enquanto professora de Química da Educação Pública do Estado de Mato Grosso. Eu sou licenciada em Química pela Universidade Federal de Mato Grosso. Eu me formei no ano de 2002 e, a partir de 2003, eu ingressei na rede estadual de ensino de Química aqui do nosso estado. E desde de sempre, né, durante a minha profissão, algumas perguntas dos meus alunos durante as aulas de Química sempre me deixaram um pouco angustiada, talvez em dúvida, de como responder a essa questão que esse aluno levantou. Eu estou falando de questões referentes à religião, porque muitas vezes, dependendo do conteúdo que a gente está trabalhando, surgem aquelas perguntas, mas professora, né, na religião a gente acredita em outra coisa, a ciência fala uma coisa, a religião fala outra, e eu ficava constrangida por não saber como responder o meu aluno quando essas questões surgiam. E também as minhas perguntas, né, enquanto cristã, quando eu estou dando aula de química, né, às vezes eu ficava em dúvida sobre se aquilo que eu estava falando ia de encontro ou ia contrário à fé cristã que eu tinha. Então, todas essas perguntas, elas sempre me acompanharam, né, durante a minha jornada. E no ano de 2018, eu ingressei no programa de pós-graduação em ensino de ciências naturais da UFMT, né, e tive o grande prazer e o grande presente de ser orientada pela professora Elane. E quando a gente começou a trabalhar a respeito do projeto que a gente iria desenvolver no mestrado, surgiu a ideia da gente trabalhar com esse diálogo, com essa integração
entre a ciência e a religião. Então, nós realizamos uma pesquisa do tipo estado de questão, onde nós pesquisamos no banco, né, no catálogo CAPES, de dissertações e teses de doutorado, a respeito de trabalhos que desenvolveram essa temática. E o estudo de alguns dos trabalhos que a gente encontrou no período de ano pesquisado nos ajudou a organizar o trabalho que a gente veio a desenvolver aí durante o mestrado. Então, esse trabalho, ele consiste na organização dessas 3 temáticas. Estou olhando aqui se a apresentação está acontecendo direitinho. Então, o problema de pesquisa que nós desenvolvemos para poder organizar todo o trabalho é esse. Qual a contribuição do diálogo entre ciência e religião para o ensino de ciências naturais? O nosso objeto de pesquisa é, então, o diálogo entre ciência e religião dentro das aulas de ciências naturais no ensino médio. Esse diálogo materializado na forma de um livro paradidático. O objetivo da nossa pesquisa foi promover a ampliação de conhecimentos sobre a natureza, o escopo e as limitações da ciência, discorrendo de forma didática, atrativa e lúdica sobre as possíveis interações entre ciência e religião no âmbito das ciências. A hipótese do nosso trabalho é de que a ciência pode ser ensinada nas escolas de uma forma diferente, mais engajada e menos dogmática, e que aproximar a ciência com a religião não faz com que a ciência seja menos importante. Então, essa é a hipótese do nosso trabalho. Como a gente está falando, né, de um mestrado em ensino de ciências naturais, nós precisávamos pesquisar a respeito, né, do ensino. Então, o que norteou o nosso trabalho nessa questão voltada para o ensino foi o desenvolvimento profissional docente. Estes são alguns dos autores que nós pesquisamos, né, durante o trabalho, e esses autores, eles nos mostraram que o desenvolvimento do docente, né, enquanto profissional, ele é baseado em vários aspectos. Ele é baseado na formação inicial, quando aquele universitário, estudante de licenciatura, ele aprende na universidade as disciplinas que ele precisa para ser professor, as didáticas, as psicologias, as filosofias de ciência, os conteúdos específicos da área de química. Mas que essa formação inicial, ela não é a única que contribui com a formação do professor enquanto profissional. Porque o professor ele está sempre participando de formações continuadas. Que formações que são essas? São os cursos que aquele professor faz após o término da sua formação inicial. Cursos como esse, né? Que vão ajudar a formar esse profissional. Mas que além dos cursos de formação inicial e formação continuada, as experiências que aquele professor vivencia no fazer da sua profissão também ajuda a construir esse professor. E não só as experiências enquanto profissional, mas também as experiências pessoais, né? Tudo que o professor vive ajuda a construir esse profissional, não apenas no que se refere ao conteúdo que ele ensina ou à forma que ele ensina, mas também a sua vida, a sua cosmovisão vai ajudar a construir esse profissional. Então, a ideia de desenvolvimento profissional docente, ela nos mostra que o professor, ele está em constante desenvolvimento e que ele não é construído apenas durante o seu curso, né, a sua formação nas universidades. Bom, estudado e entendido, né, como que o professor vai se construindo, a gente começou a trabalhar com o nosso produto educacional. O programa de pós-graduação em ensino de ciências naturais é um mestrado profissional. E no mestrado profissional,
a gente precisa criar um material para ser apresentado para a comunidade, para que outros professores, outros estudantes possam utilizar esse produto educacional na sua profissão também. E nós optamos pela construção de um livro paradidático. Um livro paradidático que pudesse trazer essa temática do diálogo entre ciência e religião no ensino de ciências naturais. Então, essa é a capa do produto educacional construído por mim e pela Elane. Eu coloquei um QR Code aí no nosso slide, então quem está com um leitor de QR Code aí no celular, é só apontar a câmera que vocês vão chegar no link da editora da UFMT. Eu acabei de postar também no chat o link desse material. Esse material ele foi publicado no formato, a gente participou de um edital e a gente conseguiu publicar o nosso livro paradidático na editora da UFMT de maneira gratuita. Então ele está disponível para downloads. A gente vai ficar muito grato, né, e felizes de vocês acessarem esse material. Então, a opção pela construção, né, desse livro paradidático, ele levou em conta esses pontos que eu coloco aí nos slides para vocês. Esse livro ele foi escrito para um público preferencial, que pode ser professores, não apenas professores de química, nem professores de ciências da natureza, mas professores de forma geral, e também curiosos, pessoas que têm curiosidade em saber mais dessa temática. Nós optamos por escrever um texto de escrita leve, né, sem citações, né? A gente optou por uma leitura mais dinâmica. A gente formatou esse texto na ideia de não trazer aquele padrão, né, de só textos. A gente mudou margem, a gente optou por uma formatação um pouquinho diferenciada. Inserimos caixas de texto com curiosidades, indicações de leitura, sugestão de aprofundamento. E, além disso, a gente optou por fazer um livro ilustrado, né, para trazer uma coisa mais chamativa, né, para os professores. Esse livro ele foi ilustrado por uma amiga pessoal e por mim, né? Então, foi muito legal fazer, inclusive, as ilustrações desse livro. O nosso paradidático, ele está organizado em 3 capítulos, né? No primeiro capítulo, a gente discute ciência, o que eu sei sobre ela. Então, nesse capítulo, a gente vai apresentar um pouquinho sobre o que é a ciência, qual é a história da ciência, porque nós consideramos que conhecer a ciência vai nos ajudar a esse diálogo entre ciência e religião. No capítulo 2, nós falamos sobre cosmovisão, a visão que eu tenho do mundo, na intenção de que aquele professor que sabe qual é a sua cosmovisão, ele vai poder compreender melhor esse diálogo entre ciência e religião. E no capítulo 3, nós trabalhamos a parceria entre ciência e religião no ensino de ciências. Pode isso? Será que isso é possível, né? Então, o nosso e-book ele está organizado nesses 3 capítulos e agora eu vou discorrer rapidamente um pouquinho sobre o que a gente apresenta em cada um dos capítulos. Então, no capítulo 1, a gente busca construir uma melhor compreensão do que é ciência. Esses são alguns dos autores que nos ajudaram a construir esse capítulo e a gente divide, né, organiza esse capítulo nesses 3 pontos, onde a gente apresenta um pouco da história da ciência, falamos também sobre a epistemologia da ciência e sobre o cientificismo. Dentro da história da ciência, a gente aborda o desenvolvimento da ciência, tendo como base todos esses períodos históricos e como que a ciência foi se desenvolvendo durante isso.
Na parte da epistemologia da ciência, a gente apresenta um pouco também sobre todos esses pontos, né? Sobre o indutivismo, a gente fala um pouquinho sobre a epistemologia da ciência segundo Popper, segundo Lakatos, segundo Kuhn. Apresentamos de forma geral um pouco da epistemologia da ciência e a partir de todos esses estudos e a escrita, a gente consegue perceber que não existe um conceito universal e atemporal da ciência ou um método científico que possa resolver qualquer problema que seja encontrado. Mas que a ciência é um campo que está em plena construção e que a busca por conhecimento deve ser a base de qualquer pessoa que se empenhe nesse ramo. Então, essa foi a ideia, né, que a gente conseguiu construir a respeito do que seja ciência e é o que a gente apresenta no livro paradidático, então. Além disso, quando a gente fala um pouquinho sobre o cientificismo, um dos autores que nós estudamos, que foi Granger, no seu livro de 1994, ele traz um questionamento que foi perturbador, né? Então, vou ler aqui. Deve-se deixar a ciência em marcha a liberdade total de explorar todos os seus caminhos de pesquisa, sabendo que seus resultados poderão eventualmente ser utilizados contra o que reconhecemos ser o bem coletivo? Então, esse questionamento que Granger traz nos dá a ideia do cientificismo. E aí, então, a gente discute um pouco do que é esse cientificismo. Japiaçu e Marcondes, eles nos definem que uma das características da atitude cientificista é considerar a ciência como um saber único e verdadeiro. É dizer que a ciência é capaz de resolver todos os problemas e considerar que os cientistas e técnicos devem ser os responsáveis por dirigir todos os negócios humanos e sociais. Então, quando a gente tem uma visão, uma atitude cientificista, a gente não consegue enxergar que a ciência pode ser parceira, né? Pode ter a religião como parceira na sua construção. Então, pensando nisso, né, na ideia de não ter uma atitude cientificista, de não trazer essa ideia cientificista para minha profissão, para minhas aulas de ciências no ensino médio, a gente estudou um pouquinho sobre um trabalho que Gil Pérez e seu grupo de pesquisa chamam de visões deformadas do trabalho científico. Nesse trabalho, eles trazem algumas características que às vezes a gente passa a respeito da ciência e que vai causar nos nossos alunos uma visão errada do que é o conhecimento, o trabalho científico. Então, são essas 7 visões. Na concepção empírico-indutivista e ateórico, é a gente dar aula e ensinar ciência, mostrando que a ciência é neutra, que a ciência ela só depende da observação e da experiência. É a gente não considerar que as hipóteses norteiam o trabalho do cientista. É uma visão ingênua daquela ciência apresentada em desenho animado, que o cientista pensa e descobre a coisa. A visão rígida é quando a gente mostra que para fazer ciência, basta a gente seguir as etapas do método científico. E dessa forma, esquecer a criatividade do cientista, as suas tentativas, os problemas que ele teve, as suas dúvidas, etc. A visão aproblemática e a histórica, que a gente pode considerar uma visão dogmática e fechada, é aquela visão onde a gente mostra que o conhecimento ele foi elaborado sem mostrar qual que foi o problema que deu origem a esse conhecimento, né? Quais são as dificuldades que foram encontradas na sua construção, né? Ele não mostra as limitações das teorias que existem e nem as perspectivas que podem se abrir a partir dela. Na visão exclusivamente analítica, é aquela visão que a gente passa quando a gente separa todo o conhecimento em várias caixinhas e no final a gente esquece de juntar tudo isso
para formar um conhecimento mais amplo. A quinta visão, que é a visão acumulativa de crescimento linear, é aquela que a gente trata o conhecimento científico como sendo conhecimento acumulativo, sem pensar que muitas teorias foram confrontadas com teorias rivais, que houve controvérsias e toda a complexidade que há, né, nessa mudança, nesse crescimento da ciência. A sexta visão é aquela visão que a gente passa, uma visão individualista e elitista da ciência. Aquela visão onde a gente considera o cientista como um gênio, homem, branco, europeu, né? Que a ciência ela só pode vir, né? Uma boa ciência só pode vir dessas pessoas. Então, a gente não se esforça para mostrar que a ciência é acessível a todos e que ela é construída pelos seres humanos. E a sétima visão é uma visão socialmente neutra da ciência. Nessa visão, a gente mostra para os nossos alunos a ideia de que o cientista é uma pessoa isenta, que ele não leva para suas pesquisas a sua cosmovisão. Nessa visão, a gente desconsidera as relações entre ciência, tecnologia, sociedade, religião, entre outras. E que para a gente poder fugir disso, né? Para a gente criar uma melhor visão do que é ciência, os próprios autores eles trazem essas 5 ideias que nos ajudam a melhorar, a trazer uma visão melhor do que seja ciência para os nossos alunos. Então Anne, Oi. Faltam 10 minutos, tá? Tá só ótimo. Avisar. Tá. Tranquilo. Então, essas visões que a gente deve valorizar e trazer para os nossos alunos é recusar o método científico como um conjunto de regras mecânicas para fazer ciência, porque existem várias metodologias validadas e que podem ser aplicadas para a construção do conhecimento científico. É perceber que o conhecimento científico não é só um resultado testado de hipóteses para a solução de um problema, mas que os problemas fazem com que a ciência elabore novas teorias. A gente precisa reconhecer a investigação e valorizar as hipóteses, porque as hipóteses ajudam a resolver os problemas. A construção do conhecimento científico, ela não está baseada em certeza, mas em tentativas de respostas. Procurar uma coerência global, porque a dúvida ela sempre acompanha o trabalho científico. Os resultados eles estão sempre tendo que ser revisados a partir de outros caminhos. O trabalho científico deve conduzir a coerência e globalidade. E que a gente precisa compreender o caráter social do desenvolvimento científico realizado por homens e mulheres da ciência. E que esse caráter ele é influenciado por aspectos históricos, sociais, culturais, políticos, religiosos, e que ele está sempre em conexão com outros aspectos da sociedade. Ok. Então, trabalhando dessa forma, a gente consegue trazer para os nossos alunos uma melhor visão do que é ciência, sem considerar, então, a ciência como o melhor de todos os conhecimentos, o único conhecimento que traz respostas aos problemas da sociedade. Então, é essa ideia de ciência que a gente discute no livro paradidático. Aí, a respeito das interações entre ciência e religião, esses foram os autores que a gente estudou para poder construir, né, o capítulo que discute cosmovisão e o capítulo que discute o relacionamento entre ciência e religião. Mas antes de discutir cosmovisão, a gente discute um pouquinho sobre o que é religião, qual que é a construção da religião. Então, a gente traz algumas citações, né? Por exemplo, já Piaçu diz que, por mais secularizado ou desencantado que tenha se tornado o nosso mundo, nosso conhecimento a respeito dele está sempre impregnado de crença e sagrado. Onde tem ser humano, tem crença e manifestação de sagrado. E a ciência tem ser humano. Então, não tem como a gente distanciar disso. Ok?
McGrath afirma que as religiões são respostas locais, né, culturalmente condicionadas à mesma realidade suprema e transcendente. E Harrison diz que a religião é o modo mais comum de caracterizar atitudes, crenças e práticas ligadas ao sagrado e sobrenatural. Vou dar uma aceleradinha aqui, tá, gente? E aí, então, a gente discute, a gente conta um pouquinho da história de religião seguindo esses pontos. Depois vocês podem, né, fazer a leitura do nosso e-book e conhecer tudo isso. E a gente apresenta essas essas 9 cosmovisões que foram apresentadas no livro do Nash. E a respeito, né, do trabalho, da interação entre ciência e religião na escola, a gente apresenta os 4 modelos apresentados por Ian Barbour e no seu livro Quando a Ciência Encontra a Religião. É esse, né? Daqui a pouco eu olho a bibliografia, fiquei um pouquinho nervosa. Tá Então, certo, Ana, é isso mesmo. Tá, ok. Então a gente apresenta o modelo do conflito, né? Nesse modelo, a ciência e a religião estão brigando sempre, e aí a gente precisa saber qual é o modelo que a gente vai querer, né, trabalhar com os nossos alunos. O modelo da independência diz que ciência e religião são campos completamente independentes, então nem tem a possibilidade delas se relacionarem, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O modelo do diálogo diz que, se cada um dos campos do conhecimento permanecer dentro do seu campo, é possível que haja um diálogo entre eles. E o modelo da integração, que vai dizer que ciência e religião podem trabalhar em conjunto para explicar o mundo que a gente vive. Esse livro paradidático, ele foi apresentado para alguns professores de ciências da natureza de uma escola pública daqui de Cuiabá, Mato Grosso, e ele foi feito a leitura completa desse material e os professores fizeram a avaliação. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem as respostas dos meus colegas que puderam fazer a avaliação do material. Então, a gente perguntou com relação à aparência, com relação à linguagem, à sequência das ideias, os conteúdos oferecidos, a construção dos conceitos e o paradidático de forma geral. Então, com esse resultado, a gente pôde avaliar que o livro paradidático é, sim, um material bom e que pode ajudar no ensino de ciências naturais. Uma das perguntas que também foi feita para os colegas que participaram da pesquisa é qual a contribuição do diálogo entre ciência e religião para o ensino da sua disciplina. Essa era a pergunta de pesquisa, né, que a gente queria responder durante o projeto. Então, com a análise, a partir da análise textual discursiva, a gente conseguiu perceber que os entrevistados nos disseram que os campos são complementares, que o relacionamento entre ciência e religião ajuda na compreensão dos mais diversos processos estudados pela ciência e ajuda o professor a tomar decisão, se posicionar frente aos embates de sua profissão. E sobre a opinião dos professores a respeito do livro paradidático, eu vou ler aqui somente a primeira, né, que um dos professores entende que o livro paradidático ficou leve, no sentido de trazer discussões que proporcionam grandes polêmicas de forma cuidadosa e que remete a reflexões. Apesar de leve e sutil, Carlos afirma que o texto é direto, que ressalta a importância tanto da ciência quanto da religião. Então, com a opinião desses colegas, a gente consegue visualizar que é um material que colabora, sim, para o ensino de ciências. No nosso trabalho, depois de realizado toda a etapa de pesquisa, análise, né, dos questionários e entrevistas que foram realizadas, a gente entende que o professor ele precisa estar sempre se mantendo em constante desenvolvimento profissional e que ele é fruto de várias experiências e que ele carrega para a profissão todos os conhecimentos.
e que o professor precisa compreender que a sala de aula é formada por uma pluralidade de alunos, com culturas, crenças e valores diferentes. Portanto, quando a gente for abordar essa relação entre ciência e religião, é preciso rigor, respeito e tolerância. E que nós vivemos também em uma época onde os conhecimentos científicos estão supervalorizados. E isso faz com que talvez a gente chegue numa atitude cientificista. E que por isso a gente precisa estar sempre buscando compreender o que é ciência, para evitar a construção dessas visões incorretas a respeito da ciência. E que um professor que se percebe em desenvolvimento profissional, ele consegue, a partir da sua cosmovisão, proporcionar um diálogo ético, autêntico, tolerante, rigoroso, construtivo entre ciência e religião a partir da sua própria, da sua prática pedagógica. E que o nosso e-book, né, o nosso livro paradidático, Ciência e Religião no Ensino de Ciências Naturais, pode isso? Segundo a perspectiva dos sujeitos de pesquisa, ele vai colaborar com a formação de professores, porque ele traz fundamentação, né, referente a esses dois campos de conhecimento. E por último, a gente percebe que o nosso objetivo, né, com a realização do trabalho foi atingido e que a nossa hipótese foi confirmada, porque a gente percebeu, né, que os professores, os sujeitos de pesquisa, eles mostraram a necessidade de ensinar ciência natural de uma forma mais zelosa, valorizando conhecimentos culturais e religiosos, porque eles se complementam para o entendimento da complexidade dos fenômenos naturais que nos rodeiam. E que existe a necessidade dessa temática. Os professores, eles mostraram a necessidade de mais materiais que trabalham esse relacionamento para a sua prática pedagógica. E aí, assim, eu finalizo com as referências e muito obrigada pela oportunidade, pelo tempo de vocês me ouvirem. Dá tempo de eu mostrar o paradidático rapidinho? Dá, vai. Deixa eu só mudar aqui a apresentação. Já estão vendo? Uhum. Então aqui a gente entra, né, no site da UFM, da editora da UFMT, de UFMT, a gente encontra o e-book, faz o download e aqui está o material. Então, escrito por mim e pela professora Elane. Ele foi a professora Raquel, que palestrou para a gente hoje de manhã. Ela escreveu para nós o prefácio, né, a professora Raquel Martins Fernandes, que a gente tem o sumário com as apresentações, a gente faz uma breve apresentação do que vai ter em cada capítulo, e aí a gente vem para os capítulos, né? Como eu falei para vocês, com ilustrações, com perguntas, com pontos para parar para pensar um pouco a respeito do que está escrito, textos complementares, e assim sucessivamente. Espero que todos possam fazer a leitura desse material. Com certeza vamos. Obrigada, Ana. Muito, muito obrigada. Então, para a gente dar seguimento, agora é a Suzy. Suzy, se você quiser já abrir a câmera, colocar o slide. Para quem chegou um pouquinho depois, nós vamos fazer a interação com as meninas depois que as três apresentarem, tá? Fica aí até o final. Tá ok a apresentação? Está aparecendo? Tá. Esse é o momento. Pode começar, fica à vontade. Aí
25 a 30 minutos, mas eu vou avisando quando estiver acabando. Então, primeiramente, eu quero agradecer ao convite, né, de estar participando da primeira jornada de TSE de Mato Grosso. Eu agradeço a professora Elane por ter dado esse espaço para me compartilhar com vocês aquilo que nós produzimos durante a nossa pesquisa de mestrado acadêmico. Bem, antes de começar, eu vou fazer uma breve contextualização do que eu vou apresentar nessa minha fala. Eu não vou me estender muito, mas eu preciso contextualizar o percurso que eu vou tomar. Eu fui orientando da professora Elane, do mesmo programa de mestrado que a Ana Paula, pelo programa de pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais, pelo FMT Mato Grosso, e nós desenvolvemos uma pesquisa cujo título é A História da Ciência para a Formação Docente, fase a relação ciência e religião. Essa pesquisa, a dissertação já está disponível no site do nosso programa. Então, aqui o que eu vou apresentar não vai ser a pesquisa em si, nem os aspectos metodológicos que nós adotamos, mas sim um pequeno recorte daquilo que foi construído durante essa pesquisa. O nosso programa, por ser um programa profissional, assim como a Ana Paula mencionou, um dos requisitos é a produção de um material que possa ser utilizado no ensino de ciências. Então, o que eu vou apresentar para vocês é esse material que nós produzimos. Mas a nossa pesquisa, inicialmente falando um pouco sobre os fatores que motivaram a escolher essa temática, eu vou mencionar alguns para que vocês possam compreender um pouco do percurso que foi tomado. Primeiro, eu sou acadêmica, eu fui acadêmica do curso de Química, bacharelado na UFMT, me formei em 2010, e logo depois que eu me formei, em 2011, eu iniciei um outro curso na teologia, e na transição entre a química e a teologia, foi quando eu me converti ao cristianismo, né? E naquele ambiente da teologia, algumas questões começaram a surgir na minha mente. Como que eu poderia relacionar aquilo que eu estava vivenciando naquele momento com tudo aquilo que eu trazia comigo, do aspecto científico? E aí eu tive a oportunidade de aprofundar um pouco no conhecimento teológico a partir de leituras, e então eu tive contato com as primeiras obras que me levaram a esse primeiro ponto que eu trago aqui, que eu percebi que a ênfase que é dada no modelo de conflito quando se aborda a questão de ciência e religião. E esse modelo, nós encontramos ele muito presente em materiais didáticos de divulgação científica. Essa observação, eu encontrei ela feita pela Nancy Pearson, num livro que eu li nesse meu período de crescimento, né, intelectual e tudo mais. E como mestrado, então, eu cheguei com uma ideia, com um desejo de desenvolver uma pesquisa que levaria em conta a questão da história da ciência, a relação que ela tem com a ciência e a religião vista à luz da história da ciência. Eu apresentei a minha ideia à professora Elane, ela aceitou a orientação e conduziu a orientação. Então, quando eu entrei no mestrado, eu precisava ter a minha visão desse tema um pouco amadurecida no que diz respeito à questão do ensino, da prática docente. E então, eu fiz a pesquisa, então, né, durante o mestrado, para sanar algumas dúvidas que eu tinha em relação a esse tema, levando em consideração o ensino de ciências e lendo vários artigos que foram produzidos por pessoas de grande relevância no âmbito do ensino, eu percebi que a religiosidade, algumas vezes, na verdade, é aquilo que nós comentamos em outras falas. Infelizmente, o modelo do conflito ainda é muito predominante no meio acadêmico e intelectual. Esse modelo ainda apresenta de um modo muito mais enfatizado que os outros. E uma consequência disso é que alguns pesquisadores vão apontar, então, uma suposta influência negativa da religiosidade
para a aprendizagem de ciências. Continuando as pesquisas, então... Oi. Você está passando os slides? Estou. Porque para mim não está passando. Está passando para as outras pessoas? Por que está passando? Não está passando para ninguém, eu acho. Ixi, então o que aconteceu? Ele está no modo apresentação? Tá. Porque para mim não passou nenhum slide. Você está na capa ainda. Oxi. Vou tentar de novo. Agora foi. Agora foi. Contextualização. Se vai? Tá indo? Tá indo, ok. Mudou um. Tá Não sei se aparecendo mudou mais. só a apresentação, né? Isso, agora está no slide contextualização. Então eu não perdi. Deixa eu voltar aqui. Então, voltando aqui. Aí, aprofundando um pouco mais a pesquisa já no âmbito do programa de pós-graduação, eu, pesquisando, né, tentando entender esse apontamento, que para mim é um apontamento que pode, muito rico, esses pesquisadores trazem para a gente, né, eu encontrei outros pesquisadores que apontaram uma coisa muito interessante, que é a contribuição que episódios históricos podem ter para minimizar alguns empecilhos que podem ocorrer quando o professor, no ato da sua prática docente, se vê na dificuldade de ensinar ciência por uma suposta postura de resistência ao conhecimento científico. Né? Então, eu trago aqui uma citação de uma pesquisa que foi realizada por Léo Furato Barcelos, que eles vão dizer o seguinte: conhecer episódios históricos em que a religião de alguns pensadores ou a sua crença em Deus teria contribuído para a sua ciência, ou não eram conflitantes com ela, pode diminuir rejeições e ou desinteresse em relação às teorias científicas. A partir daí, então, a nossa... tendo essa observação feita também por pesquisadores de influência na área de ensino aqui no Brasil, nosso objetivo com a pesquisa foi, então, aprofundar nessa temática e, a partir do foco da relação ciência e religião, buscar compreender as contribuições da história da ciência para a formação de professores de ciências naturais. Está aparecendo com as animações ou sem as animações? Sem as animações. É porque não está a tela só da apresentação. Tá? A tela da apresentação mais os comandos do PowerPoint, como se você não tivesse colocado em apresentação, entendeu? Acho que é por isso. Tem como colocar só a telinha? Eu creio que tem, mas aí é você que consegue colocar. Peraí. Vou parar aqui, mas não. Ou pode colocar tudo em modo apresentação. Mas aí não passa. Você pode também tentar compartilhar a tela toda e colocar em apresentação. Você não vai ver a gente, mas aí... Tá aparecendo com a animação agora? Você não compartilhou a tela ainda. Ai, meu tempo tá indo, né? Tá indo agora? Agora tá. Tá ok. Vou assim mesmo. Não perde a graça, né? Coloquei a animação para ficar mais dinâmico. Então, a partir, então, desse primeiro objetivo, como o nosso programa é um profissional e um dos requisitos é a produção de material, foi pensado também em construir um livro paradidático, porque o nosso objetivo também era, nesse livro, a gente compilar subsídios teóricos e historiográficos que proporcionassem ao leitor uma melhor compreensão dessa temática. Porque algumas pesquisas apontam que a história da ciência, ela é apresentada, infelizmente, ela é apresentada com muitos problemas. Então, a ausência de pesquisadores nessa área ainda, né? Os materiais ainda são um pouco desatualizados, ainda escritos à luz de uma historiografia tradicional, com uma perspectiva positivista forte. Então, a necessidade de pesquisadores e produtores de materiais sobre esse tema.
levando em consideração aquilo que nós estamos falando sobre a relação ciência e religião na academia, a intenção de construir um livro que proporcione um conjunto de obras que o aluno pode vir a explorar futuramente, para mim, isso foi algo que poderia ser proveitoso para o leitor, não só para aqueles que foram selecionados como os participantes preferenciais da pesquisa, mas para aquele que tem interesse pela temática, né? E que, infelizmente, ainda não tiveram contato com muitos dos textos que nós apresentamos nesse produto educacional. Então, eu trago aqui a capa do nosso produto, né? Nós desenvolvemos e construímos um livro chamado Ensino de Ciências Naturais na Interface com a Religião, Subsídios Teóricos e Historiográficos, e esse título, ele serve para um pouco explicativo do conteúdo que nós trazemos aqui. Nós apresentamos eu pensei em trazer, colocar disponível aqueles que iriam ler esse material, textos que, durante a minha formação de Química, eu nunca nem tinha ouvido falar, e também textos que depois eu fui conhecendo durante muito tempo, né, das pesquisas que fui realizando, textos que nem sequer são conhecidos na universidade, não são conhecidos, ainda são muito pouco mencionados e utilizados no âmbito nacional. Então, eu cito muitos livros que foram publicados internacionalmente, né, que ainda não tem tradução para o português, justamente com a intenção de compilar nesse livro esses ainda que pode ser visto como pequenos enxertos, né, desse livro, pequenos fragmentos dessas obras, mais ou menos apontar para o leitor uma perspectiva sobre a história da ciência diferente daquela que nós estamos acostumados, que nós fomos formados ouvindo. Esse livro, ele possui uma estrutura dividida em 3 partes. Quando nós construímos ele, nós levamos em consideração alguns parâmetros para estruturar ele. Nossos participantes preferenciais da nossa pesquisa eram os estudantes que estavam se formando em Química, Física e Biologia na universidade, no período que nós estávamos fazendo mestrado, 2020. Então, para mim construir esse livro, eu levei em consideração o conteúdo que eles já tinham tido acesso. Como que eu fiz isso? Primeiro, eu realizei uma pesquisa naquilo que apresenta qual que é o objetivo do curso, de cada um curso, e então eu levei em consideração o projeto pedagógico de cada um desses cursos. Nesse projeto pedagógico, eu dei atenção às emendas de cada disciplina, tentei encontrar aspectos que tivessem em relação com a história da ciência, e desses 3 cursos, todos eles possuíam uma disciplina específica para lidar com história e filosofia da ciência, história e filosofia da física, história e filosofia da química, história e filosofia da biologia. Nessas disciplinas, nós temos as informações sobre o conteúdo que é trabalhado e também as referências que são utilizadas. A análise dessas referências me permitiu ter noção de qual material esses alunos poderiam ter contato durante a formação deles. Então, quando eu selecionei os livros para estar trabalhando, levando em consideração também aqueles que eu já tinha dito, eu busquei apresentar uma perspectiva nova, algo que seja, que traga aspectos que até então eles não tinham tido contato. Então, uma das observações que eu fiz durante essa análise é que, embora cada um desses cursos tinha uma disciplina específica para falar sobre história e filosofia da ciência, nem todos os cursos tinham essa disciplina como obrigatória. Um deles tinha a disciplina como uma disciplina optativa. Logo, a gente pode perceber que nem todo aluno teve contato com a história da ciência.
no meio acadêmico ali durante a sua formação. Então, a primeira parte do nosso livro paradidático, eu trago o quê? Nós trazemos alguns aspectos sobre a história da ciência como uma área de conhecimento específica. Então, ali eu trabalho, a primeira parte, ela vai trazer conceitos, a história de como se deu o surgimento da história da ciência como área de conhecimento específico, como ela foi se desenvolvendo. Na segunda parte, a proposta é, então, apresentar uma sequência de episódios históricos em que a ciência e a religião se relacionaram de algum modo. E é, então, aquela nossa intenção de estar proporcionando ao leitor contato com materiais que até então eles não tiveram, especialmente relacionados à questão religiosa. Então, os capítulos estão dispostos de modo cronológico, né, de cada episódio, conforme ele foi acontecendo na história. E, então, a gente permite uma viagem panorâmica desde o surgimento da ciência até a corrida para a descoberta do mapeamento, e mapeamento do DNA humano. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses capítulos, mas só para vocês terem noção de como está estruturado o livro. Finalizando tudo, a terceira parte é direcionada para algumas considerações finais da obra, né? E nós apresentamos algumas considerações direcionadas à prática pedagógica. Como que esse material pode ser utilizado durante o ensino. Quando nós construímos ele não é um livro didático. Então, não encontramos nele elementos que estão presentes em livro didático, né? Mas nós buscamos apresentar algumas ferramentas que facilitem a apropriação do conteúdo ali posto pelo leitor. Então, nós estruturamos cada capítulo, com exceção do capítulo 8, de modo que o leitor ele possua uma visão panorâmica inicial e uma visão conclusiva no final. No início de cada capítulo, nós temos, então, um breve resumo daquilo que é tratado no capítulo, e no final de cada capítulo, nós temos uma síntese conclusiva. E essa estratégia era adotada nos capítulos para que durante a leitura, ele possa estar sempre recordando aquilo que ele foi lendo. Nós também inserimos um glossário, né, de termos que aparecem, que podem não fazer parte do arcabouço vocabulário do leitor, para facilitar também a leitura, e também para aqueles que preferem ler obra física, talvez preferir imprimir, nós inserimos também um índice remissivo, para que ele possa encontrar determinado assunto ou alguma informação sobre algum personagem, né, da história da ciência de modo mais rápido. Isso aí só sobre a estrutura. A primeira parte, como eu falei, nós falamos sobre a história da ciência e nós demos ênfase nela como uma área de conhecimento específica. Nós apresentamos alguns aspectos introdutórios e a utilidade da história da ciência para o ensino. O primeiro ponto é que nós, visto que a história da ciência não é obrigatória para todo aluno em formação, é preciso entender o que é a história da ciência. Uma obra que foi muito importante para essa construção foi o livro que foi escrito pela professora Ana Maria Afonso Godifard, onde ela trata sobre isso. E o primeiro ponto que ela... E esse livro é interessante também porque ele apresenta uma visão panorâmica de como surgiu e como a história da ciência foi desenvolvendo. O primeiro ponto que ela aborda é que a história da ciência não basta que eu junte aqui aquilo que eu entendo por história, aquilo que eu entendo pelo que é ciência. Primeiro porque a história da ciência, ela nasce muito mais ligada à filosofia do que à história em si. Por que isso? Ela surge primeiramente ligada ao próprio nascimento da ciência moderna, entre os séculos XVI e XVII. Então, ela surge em meio a um debate fervoroso em torno da constituição da ciência moderna. E ali nós temos a primeira rixa, que digamos assim, da história da ciência, que é entre a corrente continuista e a descontinuista.
Um pouco mais adiante, nós percebemos que ali entre o século XVIII e XIX, a história nos permite perceber que a ciência ela começa a ganhar credibilidade. Ela, inclusive, se apresenta à luz do positivismo. Então, é tido que o conhecimento científico ele possui uma superioridade diante de outros tipos de conhecimento. Então, aqui, como ela não precisa mais defender, a história da ciência, ela não precisa mais defender a ciência em si, ela então passa ela adquire um caráter diferente, ela adquire um caráter de apresentar a ciência de forma crônica, ou seja, contar histórias, e nesse contar histórias, destacando simplesmente os pontos positivos da ciência. E aí, então, a ideia de que o conhecimento científico ele cresce de modo linear, aquele conhecimento que, desprezando alguns aspectos inerentes ao conhecimento científico. Aqui, então, nós temos a predominância da visão positivista. No entanto, essa visão ela é perturbada no século XX, quando a ciência sofre alguns abalos tanto internos quanto externos. Aí, então, nesse momento, a história da ciência ela é revisitada, porque a história da ciência ela possui essa característica de instigar a investigação e a compreensão daquilo que está acontecendo também. Lembra que eu mencionei que está muito ligada à questão filosófica? Então, aqui no século XX, nós temos a história da ciência é revisitada. Quando eu falei abalos... Oi? Perdão, faltam 10 minutos, tá? Sim. Então, a partir disso, eu mencionei alguns conceitos. Para a pessoa que ainda não tem um contato com essa disciplina, é preciso, então, que esses conceitos sejam elucidados de modo mais claro. Então, nesse capítulo, nós abordamos esses conceitos um pouco mais profundidade. Nós falamos sobre continuismo e descontinuismo, falamos sobre internalismo e o que é externalismo. Nesse capítulo também, nós falamos sobre as fontes de pesquisa em história da ciência e falamos também sobre perspectiva historiográfica. Falando um pouco sobre fontes de pesquisa em história da ciência, é importante levar em consideração aquilo que é orientado pelos pesquisadores da área. Quando se inicia uma pesquisa em história da ciência, é indicado que o pesquisador, ele realize uma pesquisa em fontes secundárias, antes de buscar as primárias. E o nosso livro, ele apresenta esses subsídios à luz dessas fontes secundárias, porque é um trabalho realizado agora e precisa ser aprofundado, logicamente, né? Mas para a gente realizar um trabalho sério, eu dei preferência a buscar essas fontes secundárias para poder compreender o tema à luz de pesquisadores da área. Sob a perspectiva historiográfica, nós vamos compreender a historiografia como a forma que a história é escrita. Como eu mencionei anteriormente, infelizmente, a história da ciência ainda é escrita tendo à luz a historiografia tradicional, que fala da história da ciência durante o surgimento dela, né? Ou aquele momento em que a ciência estava em seu auge, ou possui uma visão um pouco que tende mais ao cientificismo, ao positivismo, lógico ainda. Por isso que agora está surgindo muito, na verdade está surgindo, não, existem muitos grupos de pesquisa que incentivam a produção de material sobre a história da ciência. Nós falamos também nesse capítulo a relevância da história da ciência para o ensino. E aqui, algo que foi também trabalhado pela Ana Paula, eu não vou me aprofundar muito porque ela falou muito bem sobre isso, é que ela falou sobre a relação entre ciência e religião, né? Aqui eu uso a história da ciência para facilitar esse diálogo. Como que a história da ciência pode facilitar esse diálogo? Primeiro, porque a história da ciência confere aspectos sociais, humanos e culturais ao ensino. A história da ciência também possibilita o contato com conhecimentos já esquecidos e nem sempre mencionados pelos materiais didáticos. E a história da ciência também ajuda a compreender a própria natureza da ciência, que impede adoções de visões deformadas do conhecimento científico. E falando um pouco brevemente da parte 2, onde eu vou
apresentar um pouco de cada um dos episódios, não vou deter muito, porque a intenção aqui é despertar a curiosidade para que vocês possam ler o livro. Bem, eu falo um pouco sobre alguns episódios, né? O capítulo 2, nós revisitamos a ciência na Idade Média e no Renascimento. Aqui nós abordamos a Idade Média a partir de uma perspectiva um pouco diferente. Eu trago alguns autores que não são muito utilizados na academia, utilizo algumas obras da Regine Pernod, Jacques Le Goff também. E da questão religiosa, além de outros, eu trago a obra do Edward Grant, que ele vai falar sobre as pré-condições contextuais e substantivas para a Revolução Científica. E aqui eu faço um destaque sobre as pré-condições contextuais para a Revolução Científica, que ele vai mencionar coisas que têm relação profunda com a religião. Primeiro, as traduções latinas de obras greco-árabes. Quem realizou essas traduções? Segundo, a criação da Universidade Medieval. Por que a Universidade Medieval foi construída? E o terceiro ponto é o surgimento de uma classe de pensadores, os filósofos teólogos naturais. Então, esses 3 pontos aqui, nós lemos e entendemos melhor, dá para perceber a relação íntima que existe entre o surgimento da ciência com a questão religiosa daquela época. No capítulo 3, nós revisitamos o episódio que vai falar sobre a Revolução Copernicana e o caso Galileu. Nós sabemos, em livros didáticos, esses 2 episódios são muito usados para ilustrar a separação entre ciência e religião. Sobre essa questão, eu trago para o conhecimento dos leitores a obra do John Henry Brooke, que é uma obra que não possui tradução em língua portuguesa. Ele vai falar um pouco sobre o conceito de separação entre ciência e religião. E algo interessante aqui é que ele vai destacar que esse conceito ele tem que ser entendido à luz do contexto, essa separação. Porque aí ele faz a citação grande, não vou ler para não tomar muito tempo, mas ele vai destacar que quando eu falo que a ciência esteve subordinada à religião em algum tempo, eu não posso confundir isso com uma fusão e também não posso compreender a separação dela como algo definitivo após o momento em que os conceitos de ciência e religião foram estabelecidos. E essa ideia ela é corroborada pela visão do John Henry. Ele vai nos dizer, na obra do Peter Harrison, que a visão de conflito entre ciência e religião só passou a ser aceita a partir do século XIX. A visão do conflito que deriva do quê? Deriva dessa separação de campos, de esferas. E também o David Lindenberg vai trazer algo interessante. Ele vai dizer que pode-se dizer que virtualmente todos os personagens prominentes da história da historiografia da Revolução Científica eram religiosos, devotos e, no caso de alguns, extremamente devotos. E então a pergunta que nós trazemos é: por que a Revolução Copernicana e o caso Galileu figuram como episódios que exemplificam o conflito entre ciência e religião, se muito provavelmente eles também eram religiosos? No capítulo 4, nós revisitamos o mecanicismo de Robert Boyle e Isaac Newton. E nós vamos abordar a interpretação da natureza desses 2 personagens à luz da crença religiosa que eles tinham. Robert Boyle, ele foi o responsável pelo termo, ele que cunhou o termo de filosofia mecanicista. Ele compreendia o mundo como um mecanismo, e esse mecanismo fazia menção ao Criador. Ele também foi responsável pelo conceito de desendeusamento da natureza, que foi importantíssimo para o crescimento da ciência que estava sendo construída, e isso é falado um pouco pelo Roicas, nesse livro aqui, A Religião e o Desenvolvimento da Ciência Moderna. E a perspectiva mecanicista de Boyle englobava a providência de Deus. Já Isaac Newton, que é um personagem paradigmático da história da ciência, se eu for levar em consideração aspectos históricos que muitas vezes não chegam em nosso conhecimento, pelos materiais que nós temos acesso, nós poderíamos caracterizar o próprio Isaac Newton como não newtoniano.
E por quê? Porque Newton, a gente pode perceber a relação que ele conseguia fazer entre a ciência que ele produzia e a perspectiva religiosa que ele tinha, a partir da associação que ele fazia na construção do conceito de gravidade, que ele desenvolveu. Ele fez isso à luz da perspectiva que ele tinha do conceito de onipresença de Deus. O capítulo 5, nós revisitamos um tema muito polêmico, nós falamos um pouco sobre criação e evolução, e o caso Scopes. Esse caso ele foi, inclusive, retratado pelo cinema e pelo teatro. Aqui eu trago um filme que foi produzido, né? Vocês herdarão dentro. Ele está disponível no YouTube, para quem tiver curiosidade. E nesse filme ele traz ali ele vai enfatizar o conflito entre ciência e religião. Esse conflito ele surge no âmbito do ensino. O professor é pego ensinando a teoria da evolução, e então ele é condenado, tem os problemas que ele enfrenta na época, né? E para defender ele, surge uma espécie de apologeta da ciência, debatendo com um religioso naquele contexto. Então, o filme vai trabalhar isso. Na verdade, esse caso aqui, ele vai muito além de questões educacionais, e esse capítulo vai abordar um pouco desse aspecto, mas dele traz questões interessantes para a gente, porque ele vai nos ajudar a pensar a importância do fomento à liberdade intelectual e o direito a um ensino laico e não dogmático. Lembrando que um ensino laico ele não requer a ausência de Deus, e a ciência pode ser tão dogmática quanto a religião. Eu trabalhar, então, esses aspectos nesse capítulo. Também, nós destacamos o ponto que também é importante observar que o aprendizado de ciência não requer substituição do discurso religioso pelo científico, mas a apropriação dos conceitos que nós estamos estudando. O capítulo 6, nós fazemos uma viagem à ciência do século XX. Nós revisitamos o caso da nova física e percebemos ali o abalo que ela sofreu com o advento da teoria quântica. Discutimos algumas questões relacionadas ao mistério do quântico e também abordamos alguns conceitos que foram construídos naquele contexto. E aqui, na verdade, o conceito de complementariedade desenvolvido por Bohr, que também teve influência da perspectiva religiosa que ele tinha. No capítulo 7, nós revisitamos o caso, um episódio que vai falar sobre a genética, né, a descoberta e o mapeamento do DNA humano, e aqui nós destacamos aquilo que foi dirigido pelo Francis Collins e pelo John Craig Venter. Aqui nós temos um cristão e uma pessoa que não é religiosa, né, e os dois desenvolvendo ciência de qualidade. E aqui nesse capítulo nós abordamos a corrida para desvendar o DNA humano. E esse capítulo, ele ajuda a perceber que a crença religiosa, ela pode coexistir, sim, harmonicamente com a atividade científica. Isso é bem ilustrado pela conduta do Francis Collins, que foi o diretor do projeto Genu. O capítulo 8 é uma espécie de conclusão da obra, né? Eu apresento algumas considerações para a prática docente, porque surge, então, e agora, como ensinaremos? À luz de tudo que nós trabalhamos nesse livro, né? E agora, o que nós fazemos com tudo isso? Então, nesse capítulo, nós buscamos auxiliar os professores em formação, bem como aqueles que já atuam profissionalmente, na maneira de como utilizar o produto, e fazemos, então, uma breve orientação de como utilizar o conteúdo, destacando alguns pontos principais que nós discutimos durante o livro. Eu convido a leitura do material. Ele ainda não foi publicado, mas ele está disponível no site do programa de pós-graduação. E a partir desse site você tem como ler essa obra. Eu faço um convite aqui a todos que estão acompanhando a ler, né? Fazer o download, compartilhar. Eu vou ficar muito feliz com isso. E eu agradeço ao espaço para poder compartilhar aquilo que foi produzido, e parabenizo também a professora Elane pela ideia e pela jornada que está sendo
desenvolvida, né? Parabenizo também as meninas, que dá de perceber que elas ajudaram muito, né? E agradeço pelo espaço. Só isso. Muito obrigada, Suzy. Você tem como disponibilizar esse link aqui no chat? Porque eu fiquei muito interessada, inclusive. Eu vou colocar agora lá. Maravilha. Eu mandei a apresentação para a professora Ilana. Se quiser compartilhar, quem tiver interesse, pode compartilhar também, tá? Por favor. Então, você me manda e já coloca o link aqui, que aí o pessoal pode acessar. Se quiser. Isso. Facilita. Não sei se a professora Elane está por aí, quer dizer alguma coisa. Estou por aqui, sim. Vamos deixar para falar depois que você falar. Pode seguir com a sua apresentação, Ana. Tá Ana bom, Júlia. peraí. Vou só salvar o link aqui, porque eu também quero ver depois o que a Suzy e a senhora escreveram nesse livro. Achei muito interessante. Eu imagino que todo mundo esteja vendo a apresentação, porque eu estou acompanhando aqui pela janelinha. Deixa eu marcar, 8h45. Mas eu acho que eu não vou tomar muito tempo, não, gente. Já peço até para vocês, se criaram alguma expectativa para a minha apresentação, já desfazerem as expectativas, porque eu sou só uma mera estudante de graduação e perto das meninas aqui, estou me sentindo uma formiguinha bem pequena, mas de qualquer forma eu vim aqui compartilhar um pouquinho do que eu fiz, que eu aprontei com a professora Elane durante esse período de iniciação científica. Porque, como vocês perceberam, a linha das meninas vai no que a professora Elane também já ministra a aula, é graduada, que é em Química, ensino das ciências naturais. Aí eu acho que a professora estava um pouquinho assim, entediada de, enfim, orientar pessoas nesse tema, e ela resolveu ir lá me buscar na parte das ciências humanas, lá na psicologia, e falou assim, Ana, você não quer fazer uma pesquisa comigo, não, no tema de religião, formação docente, tudo mais? Eu falei assim, claro, topo, vamos lá. A professora mesmo disse que, dependendo do tema, ela não ia saber muito o que falar, e era super compreensível, mas foi uma experiência muito bacana, e eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho do que aí eu produzi. Foi o PIBIC que, inclusive, eu terminei esse ano, né? E aí, antes de iniciar, eu queria trazer a citação do livro do Roy Clauser, que ele coloca assim: a afirmação central deste livro é que nenhuma teoria, enquanto tal, deixa de ser regulada e guiada por uma outra crença religiosa. Uma ou outra crença religiosa sempre funciona como uma pressuposição reguladora para qualquer teoria abstrata. Então, de forma resumida, é dizer que quando eu vou falar aqui de gênero, sexualidade e religião, eu também parto de uma teoria religiosa. E que se você ouviu de alguém que existe uma neutralidade religiosa, esse senhor aqui, super simpático, vem trazer que não existe isso, que isso é um mito. Que mesmo que a pessoa não seja de uma religião estruturada, ela tem uma crença que vai embasar aquilo que ela está trazendo para você. E aí tem uma outra citação do livro do Pedro Dulce. Aqui ele fala para um contexto mais eclesiástico, mas no sentido da pesquisa dele, que também é em gênero e sexualidade, ele fala que não tem nenhuma pretensão de que o raciocínio dele esgote as questões desse assunto. E também não é o meu. Eu acho que numa palestra curta, de 30 minutos, eu não vou conseguir esgotar sobre esse assunto, mas eu quero trazer algumas ideias para vocês e apresentar mesmo o que eu estou pesquisando, né? Tem uma filósofa, pensadora que eu utilizei no meu trabalho, eu não coloquei no slide, porque esse slide eu reciclei de uma outra apresentação que eu dei no grupo, né? Mas é essa que escreveu esse livro aqui, que é a Elaine Stork,
sobre Origens da Diferença, o debate de gênero revisitado, que ela fala assim, que o diálogo entre a ciência da religião cristã e as ciências humanas e sociais, incluindo a psicologia, poderia ser muito frutífero. Estudiosos da religião e religiosos às vezes são muito reticentes de iniciar esse diálogo pela pressuposição de que ele se dará sobre uma base secular, enquanto que os cientistas sociais e psicólogos não têm interesse em fomentar o diálogo porque a maioria é agnóstico, ateu, e não acredita que um estudo do fenômeno religioso teria alguma relevância em suas pesquisas. E aí, em outro livro que eu também uso no meu TCC, que inclusive foi um achado, que é esse daqui, esse que já é em português, ele é Religião, Gênero e Sexualidade, Fundamentos para o Debate Atual, de um psicólogo brasileiro. Ele traz aqui que, assim como... Deixa eu só mudar o slide, porque senão o pessoal vai ficar achando que está no tema do slide. Mas, enfim. Cadê? Ele traz o seguinte: assim como o credo trinitário cristão, o humano também pode ser observado sobre um triperspectivismo composto de corpo, alma e espírito. E como o corpo é tanto um meio de expressão do espírito como um de seus próprios instrumentos de criação e ação na realidade, justifica-se que a gente considere o fator religioso e da espiritualidade na discussão de gênero, porque somos seres que são compostos por corpo, alma e espírito. Então não tem como você negligenciar um desses compostos quando você vai estudar ciências humanas e sociais. Aqui eu tinha colocado umas definições básicas, porque, como eu falei, eu reciclei essa apresentação da anterior, mas eu acho que já está bem... Eu imagino que o pessoal já conhece, são as definições básicas. O que eu venho introduzir aqui durante essa semana, inclusive eu estava apresentando um recorte da pesquisa que eu fiz com a professora Elaine, que originou também esse slide aqui, em um evento internacional sobre gênero e sexualidade. E é interessante já trazer uma atualização desse slide aqui, no sentido secular, né, no sentido de um embasamento religioso não cristão, de que o discurso está se dando, o diálogo, na verdade, está se dando agora na esfera do gênero. Então, o sexo, que diz respeito à genitália, já não é mais tão usado nas apresentações. Então, o gênero ele é tanto para falar da teoria das mulheres, como outrora foi muito utilizado, né, nos artigos e livros dos anos 80, 70, 60, como também agora para falar das diferenças sexuais, das diferenças de, enfim, de identidade. E aí tem um livro aqui, que ele não foi lançado em português ainda, que é a realidade, gente, de muitas pesquisas que a gente tem, muito conteúdo, tem conteúdo bom em português, a gente tem que aprender, às vezes, a garimpar, mas tem coisa que não tem. Que é esse daqui que fala sobre, acho que não vai dar para ver, mas é as identidades de gênero emergentes. Então, entendendo a diversidade das experiências da nossa juventude de hoje. É escrito por um psicólogo cristão, mas obviamente que aqui ele vai trazer isso como pano de fundo, só que o livro é bem mais teórico e acadêmico. Então, para a gente entender que agora a discussão no campo de fora, talvez se você mencione a palavra sexo, as pessoas vão questionar o porquê que você está fazendo essa utilização desse termo, porque é um termo excludente para outras identidades de gênero. Então, no que tange a pesquisa, eu já trago aqui Foucault e Butler. Por quê? Como eu li para vocês aqui da minha querida Elaine Storkey, inclusive é muito prolífera, tanto na comunidade cristã que ela faz parte, como na parte acadêmica, sendo membro de muitas iniciativas que falam sobre gênero e sexualidade. Esse livro aqui foi um achado também. Ela fala dessa necessidade da gente conseguir dialogar com outros teóricos. Quando ela coloca no livro dela que uma das dificuldades das ciências humanas e sociais e da ciência da religião cristã se conversarem, serem por conta dessa dificuldade, a gente precisa ultrapassar essas barreiras, porque muitas vezes a gente fica muito, assim, receoso de iniciar o diálogo, porque a gente acha que vai ser só envolvendo questões seculares, que a gente não vai poder colocar uma outra perspectiva. E é isso que eu gosto de trazer nos meus trabalhos. Então, assim, se um irmão da igreja for ler o meu trabalho, e ele não estiver ciente disso que eu estou fazendo, ele vai encontrar que eu vou mencionar Foucault lá. Eu vou trazer Foucault, porque Foucault fala sobre religião, fala sobre o gênero, ele fala sobre isso. Assim como eu vou mencionar Butler. Eu tenho Butler aqui na minha estante. Eu vou conversar, mas assim também eu vou trazer o contraponto da Elaine Storkey. Eu vou trazer o contraponto do Ossir de Paula, que é aquele livro que eu mostrei aqui também. Eu vou trazer o Roy Clauser. Eu vou inserir o Pedro Dulce, pode ser que não com um livro confessional dele, mas uma pesquisa, um artigo que ele publicou,
eu vou inserir também o Mark House, que são pessoas cristãs, que têm produzido bastante na esfera pública e que eu tenho acesso, então eu vou também fazer esse contraponto. Mas então, começando aqui, Foucault ele fala que a religião foi uma das instituições responsáveis pela produção de um discurso sobre os corpos disciplinados e a importância do refreamento dos desejos. E Butler diz que uma das características das religiões é que essas são dotadas de determinadas compreensões estruturais de gênero. A Butler, por ser Butler, ela não está errada. Realmente, cada religião tem uma forma de pensar gênero. A religião cristã tem uma forma de pensar gênero. Ela dá uma definição para isso. Temos uma história relacionada a isso. Logo, a gente entende que as crenças religiosas elas não podem ser desconsideradas no processo de desenvolvimento profissional e pessoal. Então, o que eu fiz aqui? Eu trouxe 2 autores que muitas vezes podem ser criticados e julgados no meio cristão, para provar que até eles indicam a importância de se considerar esse fator religioso, porque eles também falam sobre gênero e também se relacionam com isso. Gênero e sexualidade, né, de uma forma geral. E, recentemente, a gente percebe que tem a violência incluída em alguns discursos religiosos, falo de alguns e não todos, que retornam nas mais profundas esferas da vida pública. E a universidade, ela pode produzir diferenças e desigualdade no que tange aos currículos, às normas, às teorias e diversos outros assuntos. Então, o objetivo da minha pesquisa que eu realizei com a professora Elane foi investigar como, eu não fui investigar se, porque eu já parto do pressuposto que sim, que as crenças religiosas influenciam a forma como a gente enxerga a realidade, mas como que elas vão influenciar a construção do pensamento dos docentes universitários sobre as questões de gênero e sexualidade. E aí, na metodologia, eu mandei para vários professores de várias universidades do Brasil, porque eu inicialmente queria fazer só com a UFMT, mas eu vi que ia ficar um pouco limitado, ia ser talvez um pouquinho complicado, então eu expandi e eu consegui 101 respondentes com idades variadas, né? Eu coloco aqui propositadamente sexo, porque é para ver o que a reação vai causar, mas eu sei que aqui talvez não cause tanto uma reação quanto causou quando eu coloquei na apresentação do outro congresso que eu estava levando esses dados, né? Mas o sexo biológico masculino foram 54 e 51 participantes indicaram possuir pós-doutorado, sendo que um total de 92 lecionam em universidades públicas federais. A análise, eu fiz uma análise mista, porque a maioria... Eu vou tentar aqui mostrar para vocês uma coisinha. Aqui. Essa daqui é basicamente o questionário que eu mandei. Então, ele é um pouco extenso, eu fiz em formato de questionário, porque não daria para fazer entrevista com 101 professores, eu sou uma só, e o tempo de PIBIC é 12 meses ou menos, para a execução da pesquisa ainda menos, para a construção de tudo isso. Depois eu fui conversar com uma professora minha que falou que eu tinha feito um trabalho de doutorado, então assim, mas enfim, eu fiz isso aí, e aí tinha essas questões abertas, né, como que a pessoa compreende a sexualidade humana, como que ela entende o conceito de gênero, aspectos que ela pode associar, tem as questões sobre a religião também, para ela poder responder e eu poder correlacionar. No final, deu mais de 39 questões abertas, e múltiplas possibilidades de correlação entre todas essas possíveis respostas. Tanto que o meu TCC vai ser de 30 colunas do Excel, a relação entre 4, porque não tem como colocar tudo isso, e por isso que meu objetivo aqui não é esgotar tudo sobre esse assunto. Mas, de forma geral, dos 101 respondentes, a maioria se declarou sem religião. Então, 51, apesar de que tinha algumas discrepâncias na resposta, porque era uma resposta aberta, então alguns colocaram que tinha alguma espiritualidade, reconheciam isso, mas no geral que eram sem religião. 18 católicos, 12 espíritas, 10 evangélicos e protestantes e 6 de outras religiões. Dos 101 respondentes, é interessante colocar que 27 somente receberam durante a formação profissional alguma orientação sobre como lidar com essas questões. E que apenas 17 já fizeram algum curso de capacitação. Então, assim, isso é um dado muito interessante de apontar, porque agora falando enquanto porque eu sou mulher, sou uma pessoa que me identifica com o meu gênero, né? Porque, assim, quando a gente vai para esses congressos, é a primeira coisa que você tem que falar. Eu me identifico com o meu gênero e eu sou uma pessoa protestante. Eu sou uma mulher protestante e cristã, então é importante colocar aqui que há muito tabu dentro da igreja, às vezes, quando é mencionado esse assunto. Então, às vezes é como se não existisse preconceito, como se não existisse, não só em relação a pessoas de sexualidade diferente, ou pessoas que se expressam como não binárias, como gênero fluido,
mas às vezes contra as próprias mulheres, porque gênero é um termo tão polissêmico que ele envolve também feminismo, por exemplo. A forma como a gente lida com as questões das mulheres, como que ela é vista dentro de sala de aula, e pelo questionário dá para perceber que há uma sutil, mas ainda presente discrepância na forma como isso é abordado nos cursos das ciências exatas e naturais e das ciências humanas, que é outro dado para outro recorte da pesquisa que eu não vou trazer aqui. Mas, de uma forma geral, é interessante isso aqui que eu apresentei lá no trabalho, que dentre as concepções percebidas como relacionadas ao conceito de feminilidade, tiveram essas palavras: mãe, submissa, homem, esposa, para dar esse significado de relação, enfim, família, filhos, independente, bonita, delicada, dócil, cuidadora. Enquanto para homem, tivemos forte, provedor, trabalhador, inteligente, agressivo, assertivo, protetor, bem-sucedido. Então, dá para perceber a diferença das percepções que são associadas quando você pensa em homem e mulher. Aqui, não falando da orientação sexual de uma maneira direta. Mas é interessante perceber que, às vezes, a gente acha que, porque são professores universitários, porque a gente está dentro de uma universidade que, em teoria, é o reduto das pessoas que são mais iluminadas, enfim, que têm mais acesso ao conhecimento e são mais críticas e mente aberta, a gente ainda continua tendo resultados como esse. Pessoas que percebem que, mesmo trabalhando nesse local, a concepção que prevalece quando você lembra do masculino é inteligente, mas não do feminino. E o que a gente tem feito para, não só dentro das nossas igrejas, das nossas comunidades, mas também no ambiente acadêmico, para trazer uma concepção diferente a respeito disso. E aí, nas considerações finais, eu propunha exatamente isso, uma formação ético-política desses professores. Porque é muito complicado, às vezes, a gente exigir do professor ter um posicionamento dentro de sala de aula que seja coerente, quando ele não teve uma formação assim, quando ele não passou por uma capacitação. Gente, esse livro aqui, que o Mark House ele escreveu, ele é de 2021. Ele tinha escrito um livro com um título semelhante, mas que tinha no título, em vez de gênero, sexualidade. O cachorro começou a latir, foi fazer parte. Mas era sexualidade. Para vocês verem como que esse tema, ele é um tema muito volátil, ele muda constantemente. E os professores já, todo mundo, né, até os alunos, tivemos que lidar com essa questão do ensino remoto, que também foi um conhecimento que veio de forma como uma avalanche. E a questão de gênero, a questão de sexualidade também são assuntos que mudam constantemente, que a gente vai ter que lidar. Só que a minha proposta nessa formação ético-política é que ela não venha excluir a crença desses professores, mas que venha auxiliar com que eles transformem para que ela não seja desconsiderada nesse processo. Porque, por mais que a gente teve maioria de professores sem religião, a gente entende que não existe neutralidade religiosa. Então, eles estão articulando as crenças deles de alguma forma. Pode não causar nenhuma dissonância cognitiva, que é aquele incômodo que fica na nossa mente, do tipo, ai, será que eu estou sendo coerente? Será que aquilo que eu estou falando tem alguma coisa a ver com aquilo que eu acredito? Enfim. E, às vezes, os cristãos, eles passam, ou não, né, o que é muito mais estranho, de ter essa dissonância cognitiva em esfera pública quando a gente está falando sobre algum assunto. Então, como que essa formação pode ser direcionada para todos esses professores, não de forma a excluir aquilo que eles acreditam, mas de abraçar e transformar, que também é um dos pressupostos da pesquisa guarda-chuva da professora, né? Assim, no geral, eu acho que é isso. É um recorte do recorte do recorte do recorte da minha pesquisa. Mas é isso. Vou parar aqui com o compartilhamento. Agora é a sessão de perguntas, gente, para Ana Paula, para Suzy, para mim, se tiver, fiquem à vontade. Isso, pode perguntar para as meninas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para as meninas, para as pesquisas, para os trabalhos, para as conclusões? Que trabalhão vocês me deram, hein? Ana, é possível ter acesso ao seu questionário de pesquisa? Qual Ana você está perguntando? Ana Júlia ou Ana Paula?
Ana Júlia. Ah, mas você diz para utilizar ele em outra pesquisa ou só para dar uma olhada? Se vocês quiserem participar com câmera e microfone, fiquem à vontade. Isso. Eu não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo ele? Eu não estou ouvindo. Seguimos sem ouvir, Anderson. Você quer tentar sem fone? Não sei. Ainda não estamos ouvindo. Não sei se você tirou o fone do computador, não sei como é que é. Tirou? Será que permitiu ali o Meet acessar o microfone? Também? Ai, a gente não está ouvindo. Oh, que triste. Problemas técnicos, normal. Remoto tem isso mesmo. Ah, claro, tem como compartilhar. Eu acho que talvez eu coloque no apêndice quando eu escrever o meu trabalho de conclusão de curso. Mas, assim, creio que precisaria de vários ajustes para melhorar, adaptar. Mas assim que eu tiver pronto, tem seu e-mail lá na plataforma, eu posso mandar. Eu vou até colocar meu e-mail aqui, mas se quiser, mais para frente. Estou quase terminando a graduação, se Deus quiser, nono semestre. Aí você manda um e-mailzinho que eu retorno. Vou colocar aqui. Você vê, Eu a vou Ana disse que é uma formiguinha, né? Que fez um trabalho quase que de doutorado. eu A Isso Ana aí gostaria tá tem acontecendo uma dados. curiosidade gigantesca, né? Tem uma curiosidade, eu quero saber de tudo. Aí eu joguei tudo no questionário, eu que me vire depois. Não tive, né? É vida. Vocês estão me ouvindo? Magda, desculpa. Pode falar, Magda, pode falar. Eu não vou abrir a câmera porque eu estou aqui no meu ateliê, no meio de pinturas, enquanto eu estava ouvindo, né? Mas eu vou abrir, pronto. Acho tão chato quando você fala com uma pessoa e não enxerga ela, né? Então, o que eu gostaria de perguntar para Ana Júlia, né? Talvez eu não tenha escutado muito bem, né? O objetivo, o problema da tua pesquisa, qual foi? Peraí, que tá aqui no meu slide. Só lembrar dele. É que eu estou com o celular e daí às vezes não consigo enxergar muito bem. Ah, não, sem problema. É porque esse objetivo ele tá mudando tanto que o meu TCC, por exemplo, ele vai ser um recorte dessa pesquisa. Aí esse daqui é o original que estava lá no projeto mesmo, que é investigar como as crenças religiosas influenciam na construção do pensamento desses docentes sobre questões de gênero e sexualidade. Aí no meu trabalho eu vou trazer, assim, como eu sou cristã, eu priorizei essas referências que falam sobre gênero e sexualidade, tanto mais antigas quanto mais recentes. Critico o posicionamento que muitas vezes a gente encontra de que o cristianismo só fala disso de uma forma preconceituosa, ou exclusivista, ou excludente, ou enfim. E aí eu trago as referências para poder dialogar. Acho que eu falei demais. Porque eu imaginei assim, numa das conclusões que você escreveu que na formação, a própria condição de universidade, né, não traz, vamos dizer assim, nenhuma garantia de que as pessoas venham a compreender o gênero, né, como uma proposta nova. E eu queria te perguntar assim, como psicóloga, né? Você acredita na teoria do gênero, nessa proposta de que a pessoa é transformada pela sociedade, que não é ela não é biologicamente definida como uma pessoa homossexual, né?
mas que é um do que como a Judith Butler fala, né? Que ela é formada, as pessoas são formadas a partir da sociedade, do convívio, enfim, né? Você acredita, por exemplo, que uma pessoa que não se sente, é uma mulher, mas não se sente mulher, né? Que ela se sente mais homem. Você aceita essa condição a partir da tua religiosidade, da tua concepção como mulher e como psicóloga mesmo? Como é que você lida com isso? Uau! Uma baita pergunta, hein? Muito bom, o nível aqui tá altíssimo. Mas, enfim, tentar responder pelo aquilo que eu peguei do que você estava me perguntando. Ainda não sou uma psicóloga, estou em formação. Meus pares não podem nem ouvir isso, porque eu não tenho nem carteirinha ainda. Mas, sobre o gênero, assim, de uma maneira direta, o gênero ele também é biblicamente fundamentado. A ideologia que se constrói em torno do termo e que a gente tem visto hoje sendo imposto e aparelhado de um formato que não está vinculado ao que está na Bíblia, que eu não concordo. Então, o formato, que nem a gente estava conversando na palestra da professora Raquel, hoje, na pós-modernidade, a gente tem uma identidade que está muito vinculada ao discurso. Então, eu sou aquilo que eu digo de mim, e se você discorda do que eu digo, você discorda de quem eu sou. Então, antigamente, a gente poderia falar tranquilamente, cara, eu gosto de vermelho e eu torço pro Flamengo. Eu torço pro Flamengo. Meu amigo não ia se ofender porque ele torce pro Corinthians. Só que hoje, às vezes, é tão complicado eu dizer assim, olha, eu discordo desse seu posicionamento, mas continuo gostando de você, continuo te respeitando, enfim. Hoje tem sido muito mais delicado, eu percebo. E exige também relacionamento, porque a gente às vezes quer pregar, né, fazer um proselitismo, dizer, olha, você tá super errado porque você nasceu biologicamente uma mulher. Como assim? Agora você quer ser um homem? E a gente às vezes tem essa posição mais combativa de querer trazer essas questões sem ter um relacionamento profundo. E aí eu vou para o Schaeffer, que ele traz que uma verdade sem amor não é verdade. Então, para trazer esse assunto, a gente precisa de amor por essa pessoa que a gente está falando e lembrar que é relacionamento. E aí tem até um livro desse psicólogo cristão também, pastor, que eu achei esse livro dele um achado, ele fala que o gênero, ele é humano, o humano, que quem somos, né, ontologicamente fundamentado, e também é socialmente construído. Então, a minha opinião não é que o gênero é completamente construído. Então, é por isso que eu sou criticada por essas pessoas nesse congresso que eu visito. Mas o gênero também, ele não é somente biologicamente preditado. Por isso que eu sou criticada por algumas pessoas dentro da minha igreja, dentro da minha comunidade religiosa. Porque eu parto desse triperspectivismo. Assim como a gente tem um Deus trino, esse trinitário, esse credo trinitário, ele se reflete na realidade de várias formas. Então, ele também se reflete na forma em como eu me constituo como mulher. Então, o meu gênero não é só a minha genitália. Ele também é a forma como eu me relaciono com meus pares, é a forma como eu vou desenvolvendo tudo isso. Mas eu nunca vou perder a minha feminilidade, porque aí eu já acredito que ela foi dada por Deus. Não há nada que eu faça, que eu deixe de fazer, eu posso, enfim, tirar os meus seios, eu posso fazer uma intervenção cirúrgica, eu vou continuar sendo mulher. E aí que a gente vai arranjar algumas discussões, alguns debates por conta disso. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, desculpa, falei demais, se quiser falar sobre nada. Isso tudo, na verdade, está em aberto, sabe? O que me chamou a atenção para participar foi a tua fala, né? Porque eu também estou tentando entender isso. Eu sou cristã, eu sou católica, né? E isso me questiona, me questiona muito isso, né? E quando eu penso que um ser humano está infeliz por não aceitar o corpo que tem, né? Então, isso me traz a humanidade de aceitá-lo como é, e o amor de aceitá-lo como ele é, ou ela é, né? Então, isso fica me dividindo muito, por isso que eu quis, né, questionar você, porque eu também fico muito em dúvida em relação a isso. Isso que eu estou no caminho, no meio da arte, né? E a arte não vê a sexualidade como algo erótico. Ela vê o nu como um estar no mundo, né? Ela vê o nu como uma possibilidade de falar sobre a própria humanidade, sobre as transformações, enfim. Mas muito obrigada pela tua resposta.
Que isso, eu que agradeço. Muito bem. Nossa, que interação boa, né? Eu tenho uma Mais pergunta também para... Opa, desculpe. Pode falar, Magda. Paula e a Gladys, que fez a outra pesquisa. A outra... É que ela estava no e-mail da Gladys, né? Mas é a Suzy. A apresentação foi feita pelo perfil da Gladys, que é minha irmã. Eu estou usando o computador dela. Eu queria que vocês me dissessem assim, vocês já aplicaram isso em sala de aula? Alguém já aplicou isso em sala de aula? Que vocês passaram para alguns professores analisarem o livro, né? A Ana Paula. Pode responder, Ana. Né? Depois eu respondo. E como é que foi essa aplicação? Digamos, vocês partem do pressuposto de que o professor precisa relacionar ciência e religião, ou se o aluno que pergunta sobre, vocês tocam nesse assunto, abordam o conteúdo referente a isso. Como que funciona? Se vocês puderem me responder. Claro, com certeza, Magda, é um prazer. Uma professora eu tenho certeza que foi impactada com o livro paradidático, que fui eu. Hoje eu posso dizer que quando eu estou dando aula de química, e dependendo do assunto que eu estou abordando, toda essa pesquisa, esse estudo a respeito da história, do verdadeiro sentido do que é ciência, é o que eu tento passar para o meu aluno. É a ciência feita pelos seres humanos para responder problemas, mas também não é uma ciência, como a Elaine sempre diz, uma ciência ensimesmada, que sabe de tudo, que tem todas as respostas. Então, na minha prática, eu me vejo como uma professora muito diferente do que eu era antes de realizar essa pesquisa. E quando algum aluno, né, me pergunta a respeito, né, alguma posição religiosa, eu tento buscar saber qual que é o modelo mental que esse aluno vem do relacionamento entre ciência e religião, para daí estar construindo a resposta, né? E todo esse trabalho, né, com respeito, com tolerância, e eu percebo na minha prática docente algum ponto disso, sim. E como é um livro paradidático, Magda, disponível é um produto educacional, né, que a gente constrói a partir de uma pesquisa, de uma análise de referencial teórico e didático, pedagógico, ele está disponível. E a sua pergunta é muito interessante, importante, porque essas meninas estão aqui gerando conhecimento. O primeiro impacto que uma pesquisa gera é o impacto no pesquisador. E isso que a Ana traz é muito presente. A gente termina uma pesquisa e a gente está embebido dela, a gente está impregnado nela. E a nossa prática, a nossa atuação profissional, ela tem que valeu a pena fazer mestrado, doutorado, iniciação científica nenhuma, né? A gente fala dos resultados de pesquisa como algo gerado nas entranhas. E a gente quer muito que esse material chegue nas mãos de outros profissionais, de outras pessoas que leiam, que possam criticar, que possam aplicar, que possam nos ajudar a revisitar, porque um livro, inclusive paradidático, que é a nossa proposta, ele é passível de outras edições, de melhoria, né? Pode dar certo para uma prática, pode não dar certo para outra. É um produto educacional que o professor vai pegar e vai colocá-lo dentro do seu planejamento ou não, num contexto específico da sua ação, da sua escola, né, da forma como ele atua. A gente quer muito que isso aconteça, né? E é muito bom
ver essas meninas respondendo as perguntas assim, mostra que elas vão voar. Foi linda. As pesquisas que elas fizeram são... Eu com certeza vou acessar os livros para obtê-los, né? É porque sempre me interessa essa relação da ciência e da fé, né? Como é que a gente pode utilizar isso em sala de aula? Porque eu também trabalho com graduação e ensino médio. E é sempre muito bom saber que estão surgindo tantas pesquisas, né? Parabéns à professora também, né? Muito obrigada. Suzy, pode Só falar. respondendo à pergunta da professora, o meu produto educacional, ele não chegou nessa etapa de avaliação por outras pessoas, por alguns empecilhos que nós enfrentamos no decorrer da pesquisa, que o finalzinho ali a gente encontrou uma dificuldade para entrar em contato com os participantes, então nós realizamos a avaliação dele à luz dos teóricos que nós pesquisamos. Mas a intenção de construir esse paradidático não é de forçar um diálogo entre ciência e religião durante a prática docente, mas sim de expor para o professor assim, material que ele possa usar quando ele estiver diante de questões que pode surgir como uma espécie de conflito, aí então ele minimiza as dificuldades que podem surgir durante a prática docente dele. Como alguns pesquisadores apontam a religião como um fator que dificulta a aprendizagem de ciência, nós apresentamos ali alguns episódios que nós podemos perceber que nem sempre é assim, que a ciência, ela teve sim momentos em que ela lidou muito bem com o aspecto religioso. Então, o professor ele não tem a necessidade de adotar uma postura de combatente das diferentes visões, mas sim dotar ele de material que ele possa conduzir a prática docente dele de modo tolerante. Porque a gente sabe que um professor, quando ele vai dar aula, ele vai se deparar com pessoas de visões de mundo diferentes, né? E o professor, ele ter empatia durante o seu ensino, porque a postura dele durante o ensino pode gerar obstáculos da aprendizagem, que é o que alguns pesquisadores apontaram, né? Que essa ênfase no modelo de conflito, ela faz, por exemplo, que alguns alunos religiosos possuam dificuldade em absorver o conteúdo científico, acreditando que a ciência é ruim, mas na verdade não é. A ciência, até uma menção que eu faço na abertura do livro, é uma citação do Tomás de Kempis, que ele vai dizer que o conhecimento da ciência é bom em si e ordenado por Deus. Então, a intenção de produzir esse material é de colocar na mão do professor em formação, que foi os nossos participantes preferenciais, materiais que ajudem ele a compreender melhor essa relação, para se em algum momento ele lidar com essas questões em sala de aula, ele saiba como conduzir. Perfeito, é isso aí. Obrigada, viu, Suzy? Muito Nada. Anderson, conseguiu abrir seu microfone? Se quiser falar, dá tempo ainda. Não. Então, quando o trabalho da Ana Júlia tiver já possível de ser distribuído, né, Ana? Aí a gente envia para ele um link para ele acessar as perguntas e visualizar as suas discussões. Né? Muito bem, gente. Fale agora ou se cale, fale só lá no nosso grupo de estudos. Mais alguém gostaria de perguntar, de falar alguma coisa? Tá todo mundo cansado já, né? Já são 9h22. Foi muito bom ouvir vocês, meninas, falando das pesquisas. Eu acho que é muito bom revisitar tudo aquilo que a gente aprendeu, escreveu, né? Passou um bom tempo mergulhado, pensando